A conversão do eunuco etíope. Parte 3. E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. A única exigência é fé. Não sua raça, não sua nacionalidade, não sua condição física, não sua posição social. Apenas fé. O Evangelho derruba todas as barreiras. Cristo quebra todas as muralhas divisórias. No reino de Deus, todos que creem são bem-vindos. E ele, respondendo, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que confissão gloriosa! Que declaração de fé! Em questão de horas ele passou de confusão à convicção, de busca à descoberta, de pergunta à proclamação. Ele creu, de todo o coração, e mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Imagine a cena, ali no meio do deserto, numa poça de água ou pequeno riacho, um pregador judeu batizando um oficial etíope. Céu e terra se encontrando, profecias antigas se cumprindo, o Evangelho quebrando barreiras geográficas, raciais, sociais. E quando saíram da água, algo sobrenatural aconteceu. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Ele simplesmente desapareceu. O eunuco não o viu mais. Foi um translado miraculoso, como Elias sendo levado, como Jesus desaparecendo diante dos discípulos no caminho de Emaús. Deus, de forma sobrenatural, transportou Filipe para outro lugar. E qual foi a reação do eunuco quando viu Filipe desaparecer milagrosamente? Ele ficou confuso? Ficou assustado? Ficou perturbado? Não. A Escritura diz: e ele, jubiloso, seguiu o seu caminho. Jubiloso, cheio de alegria, transbordando de felicidade. Por quê? Porque ele não precisava mais de Filipe. Ele tinha Jesus. Filipe foi o mensageiro, mas Jesus era a mensagem. Filipe abriu as Escrituras, mas Jesus era a revelação. Filipe o batizou, mas foi o Espírito Santo que o encheu de alegria. E ele seguiu seu caminho, de volta para a Etiópia, de volta para a corte real, mas não como o mesmo homem. Ele ia como embaixador de Cristo, como portador do Evangelho, como testemunha da verdade. E a tradição cristã nos diz que ele levou o Evangelho para a Etiópia, tornando-se o fundador da Igreja Etíope, uma das mais antigas igrejas cristãs do mundo. Agora, as lições profundas e transformadoras desta história monumental. Primeiro, Deus se preocupa com indivíduos, não apenas com multidões. Ele tirou Filipe de um avivamento urbano para alcançar um homem no deserto. Você não é apenas um número para Deus. Você não é apenas estatística. Você importa, seu nome é conhecido. Sua alma é valiosa. E Deus enviará mensageiros para alcançar você. Segundo, obediência imediata a Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa. Filipe obedeceu sem entender, e por causa disso, estava exatamente onde Deus o queria quando o eunuco passou. Quando Deus te manda ir, não perca tempo questionando. Vá, porque alguém do outro lado precisa do que Deus colocou em você. Terceiro, ter a Bíblia não é suficiente. Você precisa de revelação. O eunuco tinha o rolo de Isaías, mas não entendia. Muitos hoje têm Bíblias em suas casas, mas não entendem. Peça a Deus que abra seu entendimento. Busque mestres que possam explicar as Escrituras. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quarto, humildade é essencial para aprender. O eunuco, um homem poderoso, admitiu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Orgulho impede aprendizado, arrogância bloqueia a revelação, mas humildade abre portas de entendimento. Quinto, o Evangelho derruba todas as barreiras. Raça, não importa. Nacionalidade, irrelevante. Condição física, não é impedimento. Posição social, sem importância. O único requisito é fé. Se crês de todo o coração. O Evangelho é para todos, para cada tribo, língua, povo e nação. Sexto, conversão genuína resulta em obediência imediata. O eunuco não disse: talvez me batize depois. Ele disse: eis aqui água. A fé verdadeira age, não adia, não procrastina. Sétimo, alegria é a marca da salvação verdadeira. Ele seguiu jubiloso, não triste, não pesado, não religiosamente sério, mas jubiloso.
porque conhecer Jesus traz alegria indescritível. Salvação não é fardo, é libertação. Não é tristeza, é júbilo. Por fim, uma pessoa alcançada pode alcançar nações. Um eunuco foi salvo no deserto, e através dele, a Etiópia ouviu o Evangelho. Nunca subestime o impacto de uma única conversão. Quando Deus salva alguém, Ele tem planos que vão muito além daquela pessoa. Hoje você pode ser como o eunuco etíope. Talvez você tenha a Bíblia, mas não entenda. Talvez você leia as Escrituras, mas elas pareçam confusas. Talvez você busque Deus sinceramente, mas não saiba como encontrá-lo. Mas saiba disto: se você busca genuinamente, Deus enviará alguém para te encontrar. Se você clama honestamente, preciso de ajuda para entender, Deus providenciará um mestre. E a mesma pergunta que Filipe fez ao eunuco, eu faço a você hoje. Entendes tu o que lês? Você entende que Jesus é o Cordeiro de Deus? Você compreende que ele morreu pelos seus pecados? Você percebe que ele ressuscitou para sua justificação? Você crê que ele oferece salvação gratuitamente a todos que nele confiam? E se você entende, se você crê, então a pergunta do eunuco é para você: que impede que eu seja batizado? Que impede que você confesse publicamente sua fé? Que impede que você obedeça a Cristo? Que impede que você se entregue completamente a Ele? A resposta é lícito se crês de todo o coração. Você crê de todo o coração? Então nada te impede, nem sua raça, nem sua história, nem seus pecados passados, nem suas falhas, porque o Evangelho é para você. Jesus morreu por você. A salvação é oferecida a você. E quando você crer, você também sairá jubiloso, cheio de alegria, transbordando de felicidade, porque você terá encontrado o que o eunuco encontrou. Não apenas explicação das Escrituras, mas revelação de Jesus. Não apenas conhecimento religioso, mas relacionamento pessoal. Não apenas informação sobre Deus, mas transformação por Deus. O eunuco etíope viajou milhares de quilômetros buscando Deus, mas no final, foi Deus quem o alcançou através de um pregador obediente numa estrada deserta. Hoje, você não precisa viajar milhares de quilômetros. Jesus está tão perto quanto uma oração. O Evangelho está tão acessível quanto abrir seu coração. E Deus está tão disposto a te salvar quanto estava a salvar aquele eunuco. Então hoje, seja como o eunuco. Humilde o suficiente para admitir que precisa de ajuda, faminto o suficiente para buscar entendimento, corajoso o suficiente para confessar sua fé, obediente o suficiente para seguir Jesus imediatamente. E você também seguirá jubiloso pelo seu caminho, não apenas salvo, mas transformado, não apenas perdoado, mas cheio de alegria, porque o Evangelho é para todos os povos, e isso inclui você.